Sem a ressurreição, nada faz sentido. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizada aí no livro de 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao 19, que diz o seguinte: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se, na verdade, os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permanecei em nossos pecados, vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Este esboço de pregação do livro de 1 Coríntios 15, 12 a 19 é uma mensagem que nos traz aí que sem a ressurreição nada faz sentido. O objetivo dessa mensagem é levar a igreja, todos nós, a compreender o valor central da ressurreição de Cristo na fé cristã e como tudo perde o sentido se ela for negada. A ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã. Em 1 Coríntios 15, Paulo confronta os que estavam negando a ressurreição dos mortos. Ele mostra que se Cristo não ressuscitou, toda a estrutura da fé cristã desmorona. Sem a ressurreição, a pregação é vã, a fé é vazia, os crentes estão sem esperança. Esse texto é chamado para reafirmarmos a nossa confiança em um Cristo vivo que venceu a morte. Se não há ressurreição, então a pregação é inútil. Versículo 14. É vã a nossa pregação. A pregação apostólica sempre deve e tem que ser o núcleo à morte e à ressurreição de Cristo. Você vai ler Atos dos Apóstolos 2, versículo 24, Atos dos Apóstolos 3, versículo 15, Atos dos Apóstolos 4, versículo 10. Se Cristo não ressuscitou, então todo o conteúdo da mensagem cristã é falso. A mensagem que transformou vidas ao longo dos séculos seria uma grande ilusão. Só que nós sabemos que Cristo entregou a sua vida na cruz por nós. Se Jesus não tivesse entregado a sua vida por nós, estaríamos perdidos. Todos nós estaríamos sem chance nenhuma de sermos salvos. Por isso que é importante entender que a ressurreição de Cristo foi o ponto-chave da nossa vitória, porque só assim nós podemos ter uma chance de sermos salvos e uma esperança. Então não é uma ilusão, é uma verdade que tem que ser pregada. Muitos não acreditam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas a própria palavra do Senhor afirma, a Bíblia Sagrada diz que Cristo, ele morreu, é como se Jesus tivesse morrido numa sexta e no domingo ele ressuscitou. Então foram 3 dias aí que ele passou para poder voltar à vida. Mas isso era uma profecia que tinha que se cumprir. Jesus, desde o início, ele era uma promessa de salvação para nós. Por isso, ouvir e pregar a palavra de Deus só tem o valor porque ela anuncia um Salvador vivo. A pregação é uma mensagem que lembra que Jesus ressuscitou e continua agindo em nossas vidas. Você valoriza a pregação como uma palavra vinda de Deus que vive? Nós vemos que Maria foi a mulher que Deus usou para trazer Jesus à vida. Mas você precisa entender que se não houvesse essa ressurreição, todos nós estávamos perdidos. Por isso que Jesus, ele é Deus, ele é o único. Ele é aquele que a palavra do Senhor fala que tinha que vir. Todos morreram, os homens mortais, mas os restos mortais estão lá.
Eles não ressuscitaram, mas Jesus não. Como ele era Deus, ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele morreu, entregou a sua vida e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Se não há ressurreição, então a fé é inútil? Uma pergunta. É vã a nossa fé? A fé cristã repousa sobre um Redentor, que está vivo, não sobre lembranças religiosas. Sem a ressurreição, a fé não pode justificar e transformar ou salvar. Romanos 4:25. A confiança em Cristo morto seria apenas uma crença emocional sem eficácia. A fé que salva é aquela que crê que Cristo ressurreto, a sua fé está baseada em uma experiência emocional, não experiências emocionais ou em uma verdade eterna? Pergunta, examine aí, reflita, ela está em Cristo vivo ou são tradições mortas? Se não há ressurreição, então o pecado permanece. Permanecereis ainda em vossos pecados? Versículo 17. A ressurreição foi a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Atos dos Apóstolos 13, versículo 37 e 39. É necessário que você faça essas leituras para você entender que Cristo, ele ressuscitou para nos dar vida. Sem ela, o pecado ainda teria domínio e a justificação não seria possível. Estaremos espiritualmente mortos, ainda debaixo da ira divina. A vitória sobre o pecado só é real porque Jesus venceu a morte. Porque nós sabemos que se Jesus não tivesse morrido, não estaríamos nós aqui contando todas as nossas bênçãos concedidas, inclusive a salvação. Aí vem a pergunta, você tem vivido como alguém que foi liberto? Ou ainda está preso às culpas e vícios do passado? Se não há ressurreição, então os que dormiram em Cristo estão perdidos? Também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Versículo 18 aí, ó. A esperança dos cristãos que morreram repousa na ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Sem ela, a morte seria o fim absoluto e não um repouso para a eternidade. A esperança cristã se torna trágica se Cristo não venceu a morte. O céu é real, porque Jesus está vivo, a certeza da vida eterna, e nos conforta aí em nossos corações, e os que choram por seus entes queridos, né? Tenha essa esperança, pois haverá um reencontro com os que morreram em Cristo. Preste atenção aqui. Vou falar aqui algo para você entender. Aqueles que morreram em Cristo. Vou te explicar para você entender. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus antes da morte. Porque só Jesus é que tem o poder de transformar a morte eterna em vida eterna. Quando o ser humano vem em terra, ele já nasceu no pecado. É necessário que ele entregue a sua vida ao Salvador, a Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Pois só através de Jesus podemos conseguir chegar até o Pai, até o céu, né? Quando morremos em Cristo, estamos em Cristo. É necessário que nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas antes da morte. Precisamos entender isso. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, achando que morreu, acabou tudo. Ah, morreu aí, já tá no céu, tá descansando. Não é assim não. Você que ainda não conhece essa parte da história, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você fez uma aliança com Deus antes da morte, qualquer pessoa que morreu, ele está descansando. Mas se não tiver entregado a sua vida ao Senhor Jesus, eu tenho para te dizer o seguinte, que não está descansando com Cristo, já está aí esperando aí a sentença, quando todos tiverem que comparecer perante ao tribunal de Cristo. Você que está ouvindo a palavra, entenda isso. Irmãos em Cristo, que você é um felizardo de ter Jesus como salvador de sua vida. Você que decidiu aí servir Jesus, entregou a sua vida para ele, você sabe muito bem que após a morte você tem um encontro com Jesus, né? Você vai descansar com ele. Por isso que para nós termos vida,
Jesus teve que morrer, Jesus teve que entregar a sua vida, né, para nos salvar. Por isso que foi necessário aí ele morrer e ressuscitar. Então a salvação, ela só faz sentido se Jesus, né, estiver em nós, porque ele morreu, mas ressuscitou. A salvação que ele nos deu hoje é reflexo da sua entrega, e a sua ressurreição foi nos trazer da morte para a vida. Para finalizar essa mensagem, Paulo encerra dizendo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Negar a ressurreição é esvaziar o evangelho de seu poder e sua glória. Com Cristo vivo, tudo se torna possível: fé, perdão, vida eterna e transformação. Deus nos chama a viver com esperança, pois a vitória já foi conquistada. A ressurreição é mais do que um fato histórico, é a base da nossa fé, a razão da nossa pregação, o fundamento da nossa justificação, é a garantia do nosso futuro glorioso. Espero que você tenha entendido essa mensagem aí. Sem a ressurreição, nada faz sentido, pois só através da ressurreição de Cristo nós temos vida eterna. Que Jesus abençoe a vida de vocês.